Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho a respeito da revisão criminal. A ação de revisão criminal é considerada uma ação autônoma de impugnação, o que significa dizer que ela constitui uma nova relação jurídica processual, diferentemente dos recursos que dão continuidade a uma relação jurídica anterior. É por isso que a revisão criminal, enquanto ação, nós temos que qualificar as partes e tudo mais, ela tem um formato ali de petição, porque eu tenho que constituir, através dela eu vou constituir uma nova relação jurídica, diferentemente do recurso em que eu dou continuidade a uma relação jurídica anterior, e é por isso que na nossa peça de recurso não é necessário qualificar novamente as partes. Bom, quando eu posso me utilizar dessa ação de revisão criminal? Primeiro, a ação de revisão criminal ela tem um pressuposto, que é uma decisão transitada em julgado. Então, eu só posso me utilizar da revisão criminal se ocorrer o trânsito em julgado da sentença. Qual sentença? Sentença penal condenatória ou sentença penal absolutória imprópria. No que consiste essa sentença penal absolutória imprópria? É aquela que absolve o réu pela existência de uma excludente de culpabilidade, que é a inimputabilidade, por doença mental, e impõe uma medida de segurança. Então, ela absolve, mas impõe uma consequência jurídica. Então, tanto a sentença penal condenatória quanto a sentença absolutória imprópria desafiam um pedido de revisão criminal. A revisão criminal, por ser considerada uma ação rescisória no âmbito criminal, tem como pressuposto, portanto, uma sentença penal condenatória ou absolutória imprópria que tenha transitado em julgado. Bom, quem pode propor a ação de revisão criminal? Quem tem legitimidade para propor a ação de revisão criminal? A legitimidade para a revisão criminal está no artigo 623 do CPP. O próprio condenado, ou se ele tiver falecido, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, o CAD, ou advogado em nome desse condenado. Então a pergunta que surge é: esse condenado, ele pode fazer o pedido diretamente sem estar assistido por um advogado? Sim, se admite que ele faça esse pedido, porque o 623 permite isso, mas uma vez feito o pedido, é necessária a nomeação de um defensor para que se fundamente o pedido de revisão criminal, ok? Trata-se de uma ação privativa da defesa, o que significa dizer que o Ministério Público não pode propor ação de revisão criminal pró-sociedade, ok? Então só vale para a defesa. Quais são as hipóteses de cabimento da revisão criminal? As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão previstas no artigo 621 do CPP. Primeira hipótese, lá prevista no artigo 621, é a sentença penal condenatória ou sentença penal absolutória imprópria transitada em julgado que tiver sido fundamentada, que tiver sido proferida de forma contrária ao texto de lei ou de forma contrária às provas, às evidências dos autos, ok? As evidências trazidas à baila no processo. Então, contrariou texto legal ou contrariou as provas, as provas demonstravam a necessidade de absolvição e ainda assim ele foi condenado, o nosso réu foi condenado, eu posso me utilizar da revisão criminal para rever essa situação de erro, de equívoco do juiz, ok? Outro ponto importante sobre a revisão criminal, outra hipótese de cabimento importante da revisão criminal, ocorre quando a sentença penal condenatória ela é pautada em provas falsas. Falsidade documental, falso testemunho, falsa perícia. Essa também é uma das hipóteses previstas no artigo 621. E a terceira hipótese do 621 é o surgimento de novas provas que demonstrem a inocência do condenado ou que de alguma forma possam levar à diminuição da pena dele. Tá certo? De todas essas hipóteses, eu só posso pleitear o pedido de indenização por erro judiciário naquelas que de fato constituem equívoco.
Então, na hipótese de contrariedade à lei ou às provas dos autos, ou ainda na hipótese de condenação fundamentada em prova falsa, eu também posso fazer o meu pedido de indenização. Já na situação de surgimento de novas provas, não houve erro, mas surgiram novos elementos que demonstram que o indivíduo é inocente ou que há uma causa de diminuição de pena incidente, portanto eu tenho que fazer valer a situação benéfica para o condenado. Então, nessa última hipótese, não cabe pedido de indenização. Para finalizar a nossa videodica de hoje, eu menciono o artigo 626 do Código de Processo Penal, que trata dos pedidos em sede de revisão criminal. Então, eu posso pedir em sede de revisão criminal a nulidade da decisão, posso pedir, a absolvição, posso pedir a incidência da causa de diminuição, posso pedir a desclassificação do crime. Ok? Então, 626 é o dispositivo de fundamento do pedido da revisão criminal. Tá certo, pessoal? Bons estudos e até a próxima!